Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Hélio com mais uma aula de grego para o curso o qual você está aprendendo, desenvolvendo para poder saber as regras gramaticais das escrituras sagradas em relação à língua grega. Trabalhar com a exegese se faz necessário conhecer as línguas originais. Então, o grego é uma das línguas originais em qual foi escrito o Novo Testamento, que contém, claro, a palavra de Deus. Hoje, em nossa aula, vamos falar sobre os hoitonoi e também sobre os pneumata. Ou seja, falamos sobre os acentos e sobre vou melhorar isso aqui, as aspirações. Então, as aspirações, os espíritos e também os acentos. Isso é muito simples para que você possa compreender perfeitamente. Quando nos referimos ao hoitonoi, ou seja, os acentos, nós temos que entender dentro da sua prosódia, dentro da sua esfera, dentro do seu entendimento. Então, quando nós temos, por exemplo, mais ou menos aqui, prosodia, tonos, oxus. Prosodia, tono, ox, ou seja, nós teremos aqui o acento agudo, representado acima de uma letra. Vou colocar aqui uma letra só para nós trabalharmos com a sua representação, tá bom? Aqui a letra e o acento agudo, ele vai nessa posição aqui, tá bom? Quando falamos do prosodia, tonos, barros, falamos de acento grave, ou seja, o acento agudo, acento grave, representado. Vou colocar aqui um epsilon, representado. Aqui é o acento, tá? Tudo. Acento grave, representado dessa forma. Lembrando que o acento grave, ele só vai na última sílaba, tá? Ele substitui o acento agudo. Acento agudo, acento grave. Prosodia, tono ox, ou seja, falando a respeito do acento agudo. Prosodia, tono hovaros, falando a respeito do acento grave, tá? E nós temos um terceiro acento, nós chamamos de prosodia. Tonos, reperispomene, perispomene, ou seja, acento circunflexo ou acento perispômeno. Aqui a gente fala do acento circunflexo ou perispômeno. Tá? Então, o acento perispômeno, vou colocar mais ou menos aqui, aparece, claro, uma sílaba longa, vou colocar o eta, e o acento perispômeno, ele vai vir assim. Ou ele pode vir dessa forma aqui. Bom, gente,
Quer dizer, de outra forma deve ser assim, tá? O acento perispômeno, ele tem dois tons. Um tom alto, ascendente, ou crescente e decrescente. Crescente e decrescente. O prosodíatono oxus, o acento agudo, é um som bem alto. O acento prosodíatono robarus, o acento grave, é um tom. Na verdade, ele não mostra um tom. Indica que aquela vogal, ela não tem tom. Então, não afeta a pronúncia. Agora, o prosodíatono perispomene é feito pelo o acento agudo e o acento grave. Por isso que nós temos aqui acento agudo, chama agudo e grave. Ok? Bem interessante, né, gente? Então, mais uma vez, esse acento que é prosodíatono perispomene, acento agudo e o grave. Acento grave. Melhor esse aqui. Grave. Então, simples, rápido e fácil. Prosodíatonos oxus, ou seja, pronúncia, a forma do acento tonos, é acento oxus, agudo. Prosodia, forma de se pronunciar tonos, acento robarus, acento grave. Prosodia, tonos, acento perispomene, ou seja, o acento perispomene, o acento circunflexo, o acento que tem dois tons, alto e baixo, um tom crescente e decrescente. Agora vamos para os tapneumata. Pneumata, ou seja, pneumata, os espíritos, literalmente tapneumata, quer dizer os espíritos. Bom, dentro de os espíritos, aspirações ou aspiração, nós temos aqui, vamos representar por uma palavra, claro, por uma letra, melhor dizendo, né? Nós temos aqui o pneuma, da su. Pneuma da su, ou seja, indica espírito grave. Espírito grave. Pneuma da su significa espírito grave. E o espírito grave é representado, claro, aqui eu vou colocar uma letra, tá bom? Vou colocar o alfa. O espírito grave é representado por esse ícone aqui, tá bom? Parece uma vírgula côncava, tá? Então, se o espírito grave estiver sobre uma vogal, tá? Ou um ditongo, nesse caso aqui, se representa para o português, vou colocar aqui do lado, se representa para o português o H, bom? Um H. Aí eu coloco a letra alfa, que representa em português o A, tá bom? E tem o som de Ra, 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 ok? Agora, mencionando o pneumon, slon, ou seja, mostrando o espírito leve, tá? Mostrando o espírito leve, espírito brando, tá? A mesma vogal, agora ao contrário, bom? Ao contrário, ok? Se fôssemos representar por uma palavra aqui, a palavra anthropos, anthropos, a sua primeira vogal, leva um espírito slow, ou seja, um espírito leve, mais um tonos oxus, ou seja,
um acento agudo dentro dessa palavra aqui. Mas, falando somente dos acentos, nós temos nesta frase um espírito e um acento. Tá? Observe aqui. Agora, se eu falar aqui a expressão Rui, Yas, Ruias, tá? Eu tenho aqui um espírito grave. Espírito, ou pneuma dasu, mais uma acentuação. Da mesma forma, o acento é um acento roxus, ou seja, um acento agudo, mas o espírito aqui é um espírito grave. Pneuma dasu, e aqui nós temos a palavra anthropos, pneuma psilon, ou seja, um espírito leve, um espírito brando. Simples, rápido e fácil, para que vocês possam compreender perfeitamente como nós trabalhamos com o texto grego, como nós trabalhamos com as regras gramaticais. Tá? Hoitonoi, que é os acentos, da pneumata seria as aspirações. Tá? Agora, além dos acentos e as aspirações, vamos estar falando um pouco, claro, sobre aquilo que chamamos de proclítico. Os proclíticos. Os proclíticos. Os proclíticos, na verdade, são 10 palavras que não têm acentuação própria. Em alguns casos existe uma acentuação, mas nesse quesito, de forma de regra geral, não existe acentuação nos proclíticos. Como já falo, existem algumas exceções a esta regra, algumas só, mas de forma geral, repetindo, os proclíticos não têm acento. E os proclíticos é a palavra que ela se liga, né, na palavra que vem acentuada posteriormente. E quando vem uma palavra acentuada posteriormente, se pronuncia como se fosse parte delas. Ok? Trabalhando nesse pressuposto, nós temos o quê? Nós temos 10 palavras. Tá? Nós temos 4 artigos. Quais são os artigos, professor Euler? Os artigos são ro, roi, re, rai. Roi, re, artigos masculinos, de gênero masculino, e artigo de gênero feminino. Ok? Aqui todos no caso nominativo. Bom, nós temos também 3 preposições. E as preposições são en, ek e eis. En, ek e eis. 3 preposições. Nós temos 2 conjunções. 2 conjunções. As conjunções são conjunções adverbiais. Então, nós temos ei e nós temos ros. Ei e ros. E nós temos um advérbio de negação. Um advérbio, que é o uk. Ok? O uk, claro, na sua evolução, vai virar ou, na sua evolução, tá? Ou, e também pode virar ou, na sua evolução, tá? Essa evolução aqui é do mesmo advérbio, então isso aqui somente um advérbio, porque é a sua evolução, ok? E vocês vão saber essa evolução de u é quando a palavra que está à sua frente, né, a palavra que sucede, começa com consoante. Uk com capa, que é a palavra que está à sua frente, começa com vogal. E uk com cri
indica que é a palavra que começa com vogal e tem um espírito forte, tá bom? Aqui, uk com capa, indica que a palavra seguinte começa com vogal, tá? Por isso coloca o capa. Uk indica que a palavra seguinte começa com consoante. E uk com kri indica que a palavra seguinte começa com uma vogal e o espírito é forte. Tá? Interessante essa regra, né? Então nós temos um advérbio nesse pressuposto. Estamos contando 4 artigos, 3 preposições, 2 conjunções e um advérbio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Observe o seguinte, se nós tivermos aqui uma frase, como é que funciona isso? Essa é uma frase assim, João, nós temos João, capítulo 1, tá? E o versículo 1. Vou colocar João 1, capítulo 1, versículo 1. O texto começa como, gente? Nós sabemos. Começa. And are que NRK. NRK, aí vem. Logos. NRK, logos. Ou seja, a primeira frase, a primeira oração do texto, né? Se eu percebo que a primeira letra é uma preposição e ela cai na regra das proclíticas, que é N, então o que eu tenho aqui? Eu tenho, dentro dessa regra, a seguinte coisa. Eu tenho que pronunciar N junto com arque, trabalhando basicamente isso aqui, ó. A pronúncia, ela tem que vir assim, ó. Enarque, não é enarque, é enarque, enarque, tá? Enarque, enarque, ou seja, enarque, e não enarque, ok? Da mesma forma, eu tenho aqui a enclítica, tá? Ou seja, o artigo participa da enclítica, e eu tenho que pronunciar como se fosse junto, como se fosse a palavra assim, ó, rologos, e não rologos, mas rologos, tá? Isso aqui é muito simples, importante, se você decorar as 10 proclíticas, as 10 palavras que nunca levam acento, tá? Somente em casos especiais que posteriormente irei falar para vocês como é que deve levar acento, principalmente quando nós temos aqui o ek também, e também uk. Está dizendo uk, tá? Principalmente uk, dentro desse pressuposto. Observamos, tá? Para fazer uma revisão, os proclíticos são 10 palavras, 4 artigos, 3 preposições, 2 conjunções e um advérbio. Na expressão enarque, enrologos, não é enarque. Isso é enarque, se pronuncia junto essas duas palavras, como se fosse aqui, enarque, tá? Rologos, não se pronuncia como separado. Rologos, mas assim, rologos. Simples, rápido e fácil. Hoje vocês aprenderam sobre os acentos, as aspirações e também os proclíticos. Na próxima aula também haveremos de falar sobre outras regras gramaticais. Lembrando que o curso só está começando. Paz e graça a todos em Cristo Jesus.